Bom dia, pessoal. A gente vai começar daqui a 2, 3 minutos, tá bom? Que ainda tem bastante gente entrando. Até já. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Ipsos Talks, da série Recalculando. Peço que vocês confirmem, por favor, se está tudo bem, se estão enxergando minha tela, ouvindo meu som. Tivemos alguns problemas técnicos hoje mais cedo. Como sempre, essa série Recalculando, a gente escolhe um tema que seja relevante para o momento, para a contemporaneidade, e hoje a gente vai ter um dos temas talvez mais quentes, mais efervescentes, que é a inovação de produtos e serviços, de modo de trabalhar, e a gente vai falar de algumas tendências de inovação, especificamente sobre sustentabilidade, se esse parece ser um caminho que continua fadado ao sucesso, dado tudo o que aconteceu. Como sempre, nesse modelo, a gente tem um formato que eu faço uma abertura e a abertura ela se propõe a dividir com vocês os dados do tracking que a gente chama de Ipsos Essentials, que é um tracking que a gente tem feito desde março, desde o começo da pandemia na China, e a gente, um tracking a cada 2 semanas, a gente vê o sentimento das populações, e é um tracking não só feito no Brasil, mas também ao redor do mundo, são informações muito relevantes. Depois, hoje, a gente tem, para falar especificamente de inovação, a gente tem 2 convidados internacionais, um enorme prazer tê-los aqui, que é a Virginia Will, que lidera a nossa linha de soluções globais de inovação e teste de produto na Ipsos, e também o Ian Payne, que é o líder global de teste de embalagem na Ipsos, e um prazer tê-los aqui, são pessoas com incrível profundidade em tudo que se refere à inovação de produtos e serviços. E hoje a gente vai ter um formato um pouco diferente. No lugar do expert local, a gente vai ter um painel de fera aqui. A gente tem um prazer enorme de receber a Stephanie Decailler, que dirige a área de Consumer Market Insight na Unilever, o Thiago De Santis, que é o Head de CMI Brands na Whirlpool, e a Tânia Cerqueira, que lidera aqui no Brasil a nossa área de inovação. Um prazer enorme ter vocês três, agradeço demais, com a moderação do Diego Pagura, nosso CCO aqui no Brasil. E como sempre, a gente deixa um espaço para perguntas e respostas. Tem sido muito interessante, uma parte muito interativa, muito bacana dessa sessão. Então, eu peço que vocês não esqueçam de deixar seus comentários, perguntas, dúvidas, observações na caixinha aqui da plataforma, do GoToMeeting. Se vocês olharem ali à direita, tem uma parte de perguntas. Por favor, fiquem à vontade de enviar a qualquer momento. Quanto antes vocês enviarem, mais cedo a gente garante que vai conseguir responder. Muitas vezes as perguntas a gente não consegue responder todas, mas um formato um pouco diferente aqui, eu espero que seja muito bacana para vocês. Vamos começar falando um pouquinho do mundo hoje. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido na Europa, mas ontem a França anunciou que deve voltar para o confinamento total. Eles já tinham voltado para um confinamento parcial, que basicamente implicava num toque de recolher. Isso tinha acontecido na França, na Espanha, em Portugal, Itália, e ontem apareceu já a possibilidade de um confinamento global novamente. Quer dizer, a gente vê que essa segunda onda não é menor no sentido de impacto à sociedade, muito pelo contrário.
e deve acontecer gerando uma certa ansiedade ainda, né? Quer dizer, a gente não consegue se livrar, deixar para trás o pensamento da pandemia. No Brasil, a gente ainda está num estágio talvez muito anterior, que é a primeira fase da liberação. A gente entrou na fase verde agora, em São Paulo especificamente. Então, algumas atividades econômicas estão sendo retomadas agora. Os parques públicos, por exemplo, ainda não estão abertos. As escolas num momento muito ainda experimental de retorno. Então, de modo que a gente ainda não conseguiu começar a viver aqui no Brasil esse novo cenário de liberação econômica. Mas, ao mesmo tempo, a gente está notando uma vontade de retornar o mais rápido possível. Isso está atingindo os níveis mais altos desde o começo da pandemia. Eu acho que parece que a gente já está no momento de aprender a conviver com a realidade do vírus, ainda que ele continue por aqui, né? E com isso muda um pouco o astral, o sentimento da população, a abertura da população com relação às novas atividades econômicas. Eu vou dividir aqui alguns dados com vocês que mostram essas conclusões. Primeira coisa, primeiro dado que eu queria mostrar é que não há esperança da Covid ter desaparecido ou desaparecer no curto prazo. Se a gente olhar, aumenta a percepção das pessoas de que haverá uma nova onda de infecção no país. No Brasil isso também acontece, vai de 73% para 76%, quer dizer, um número maciço que acha que a Covid ainda pode piorar do que está. E, além disso, os impactos também não estão sendo subestimados, né? A Covid ameaça o meu país, o meu emprego, a minha família, a minha saúde. As pessoas que concordam com essa frase, elas aumentam, né? O percentual de pessoas que concorda com isso aumenta no Brasil e no mundo. Então, claro que o vírus está aqui, não tem perspectiva de saída, a questão da vacinação não se materializou, de modo que a preocupação, a convivência com o vírus, ela não é subestimada nesse sentido. Entretanto, ela preocupa menos, porque a população já começa a ver, seja em outros países, seja em alguns lugares do Brasil, uma retomada das atividades econômicas. Por exemplo, o percentual de pessoas que coloca a Covid como a principal preocupação de hoje cai um pouco. Ele cai de 42% em julho para 38% em setembro. Não é uma queda enorme, ainda é a principal preocupação da população, no Brasil isso é verdadeiro também, mas ela apresenta uma tendência de redução. Evidentemente, o número ainda é muito alto, quase 40% da população tem como principal preocupação Covid. E cai alguns apoios às iniciativas de segurança que demonstrem ou que representem, que signifiquem uma restrição das atividades. Fechamento de fronteira, restrição às aulas, por exemplo, caem como apoio da população. Então, acho que há aí um desejo intrínseco de retomada, né? Isso é mais confirmado quando a gente compara essas duas informações. Pensar em retomar as atividades me deixa muito ansioso, versus devemos retomar as atividades econômicas e permitir que as empresas abrem ou operem. Então, se a gente olhar isso, houve uma inversão já em maio, já lá atrás, de que o apoio à retomada é maior, mas ele continuava muito próximo, praticamente um empate ali, próximo de 60% das pessoas concordavam com as duas frases. Agora, nas últimas semanas, as últimas 3 leituras, é que a gente começa a ver uma abertura um pouquinho maior. Aproximadamente 65% das pessoas, um pouco mais, já privilegiando a retomada das atividades. Agora, não dá para a gente subestimar o impacto da ansiedade nas pessoas. Ainda quase 60%, 55% aproximadamente das pessoas reitera que ainda continua ansioso. Então, acho que é um momento muito cinzento, no sentido das duas coisas coexistirem. O vírus não foi embora, a Covid continua aí, a doença continua aí, mas a gente também precisa retomar as atividades segundo essas informações. E quando a gente analisa a autopercepção das pessoas nas diferentes fases da pandemia, e aqui eu faço referência àquelas 7 fases que a gente falou algumas vezes em alguns webinars, né, que tem é quase uma evolução temporal, se vocês olharem ali na parte de cima desse gráfico, a grande maioria das pessoas da América Latina ainda se vê naquela fase de aclimatação. Quer dizer, já estamos vivendo há muito tempo no momento de um cenário de restrição de atividades, já estamos vivendo com essa restrição, com esse isolamento, mas não evoluímos, nem vamos para trás, né, nem retomamos novos confinamentos mais rigorosos e nem conseguimos ainda uma abertura radicalmente diferente. Por mais que a fase verde represente a retomada de algumas coisas, a gente viu que, por exemplo, escola não retomou da maneira normal, da maneira que se espera. As empresas, muitas empresas já decidiram que não vão abrir esse ano, inclusive. Então, a verdade é que a gente ainda, especialmente na América Latina e no Brasil, isso também é verdade, aumenta as pessoas que se sentem ainda naquele ambiente de restrição. É assim a sensação geral da população. É interessante observar que em alguns países, principalmente na América do Norte e Europa, começa a crescer as pessoas que estão se preparando para novas restrições.
Quer dizer, aquela famosa segunda onda está acontecendo, como a gente comentou, e as pessoas começam a começar o ciclo de novo, iniciar esse ciclo novamente, o que é bastante preocupante em termos de não só de perspectiva econômica, mas de motivação e sentimento da população de maneira geral. E isso impacta, evidentemente, o jeito que a gente faz compra, né? Aqui está com números muito estáveis, apesar de todos eles apresentarem uma tendência leve de subida, né, desde julho, ou seja, um período extenso no período, né, na concepção da pandemia, mas indo ao supermercado, já estamos falando aí de 75% das pessoas que se veem indo para o supermercado, e os outros itens, os outros cenários de compra, a gente vê menos de 50% da população aqui. Comércio de rua, shopping center, experimentando lojas de roupas e calçados, por exemplo, ainda são números baixos, a gente ainda não viu uma retomada forte, apesar da leve tendência de aumento aqui que a gente tem visto. Com isso, para resumir, eu acho que embora as crises que a gente tem enfrentado, né, saúde, economia e política, não tenham desaparecido, a preocupação e a vontade de retomar as atividades, ela é latente. Todo mundo já está querendo retomar e meio que está cansado desse cenário de restrição que a gente se encontra. Com isso, acho que tem um espaço para as marcas sensacionais, não só para aproveitar esses novos momentos, novos rituais, os novos códigos de conduta sociais que estão se manifestando, mas também como retomar alguns itens da agenda que foram até intensificados durante a pandemia. E aqui eu queria ressaltar especificamente a sustentabilidade. Nós temos um estudo que mostrou que a sustentabilidade não deixou de ser importante para a população nenhuma, muito menos para o Brasil. A preocupação com sustentabilidade ou a intenção de que a preocupação com sustentabilidade seja uma prioridade do governo, ela aumentou durante a pandemia. Então, acho que há uma intensificação de alguns cenários importantes que irão afetar como deve ser o processo de inovação. Mas a inovação, nesse contexto, ela significa claramente a construção de um novo futuro. Então, eu diria que talvez seja a maior preocupação das empresas hoje em dia, deve ser a questão da inovação. With this intro, I would like to pass along the floor to Virginia Will. Please, Virginia, thank you so much for being here and welcome. And after her, Ian Payne will speak. Thanks a lot. Hello. Today we're going to talk about innovation trends and sustainability. But first, I'd like to start with kind of grounding where we are today. So this is not a presentation about COVID-19, but I think we can all agree that it's been a very unique year. So we want to kind of step back and learn from things that we've done in the past. So we took a look at our database of 126,000 ideas and concepts that we've tested worldwide, and we compared information to the last financial crisis or Great Recession to recent years before COVID. And we wanted to see if we found anything about differences during a crisis versus not. And what we did see is that actually consumers are more open to new ideas during a crisis since their usual habits have been interrupted. You can see here that trial potential scores for new concepts were 39% and even higher versus 34% in more recent years before COVID. And based on what we're seeing so far this year, the same trend is occurring. So what we're finding here is that it's not really surprising that value is going to be more important during a crisis. Consumers are going to want to save money, and you can see that value concepts did better during the last financial crisis compared to more recent years. However, there is an opportunity for premium products. And that opportunity is really about finding small indulgences. Things that will make people happy, because during a crisis, sometimes a little happiness can go a long way. And that sometimes can be just as simple as buying a gourmet coffee at someone's local deli or cafe. We also find that some of the behavior, and we think we've kind of seen this before and we think it's going to happen again, some of the behavior triggered by the crisis will last for several years and may become permanent. So the last time there was a crisis, it did take considerable time
for things to recover and get back to normal. And what implications this really has for innovation is that it's important to adapt the pipeline that you have now to kind of look at new consumer needs. And as I mentioned before, it's actually a really great time to start introducing new concepts to consumers because they tend to be more open. So not necessarily time to stop testing, it's actually, identify consumers' needs and see how you can best meet them. Yeah, and on the next page, you're going to see some of the trends we're finding and what's happening. So as consumer mindset and behavior and priorities shift, people will start to respond differently to new categories, and that's definitely something we're seeing. For example, health and hygiene, very important to people because they want to stay safe. Food and beverages has actually become changed sort of the nature of what consumers are really looking for. We found that they wanted ingredients to promote immunity and well-being. And there was also a trend towards cooking more at home. So people are home, they have the time, and they're finding comfort in things like baking and actually rediscovering some products that give them convenience that probably were trending downward in the last couple of years, and now people are using again as you're home and you have to prepare meals for the family 3 times throughout the day. Some of those more convenience items we've seen an uptick in. Personal care treatments that can be done in the home have actually increased as well. So facial masks. So if you can't go out and get those kinds of treatments, or you're looking for an everyday indulgence, things, different personal care treatments are actually trending up. And digital services. So now that people are sort of forced to overcome the barriers they had previously to maybe digital banking or online banking, people are starting to get over those barriers out of necessity because of COVID. And we actually think that once they've gotten over that barrier of learning how to use those services, that it's actually going to stick, because in many cases, they'll see them as more convenient. New business models like subscription models, memberships to clubs to get information as people are looking for activities and different things to do. That's also seeing an uptick, and probably an important part of developing your innovation pipeline. So it may not be a new idea, but it may be a new way of delivering that to consumers. And then smaller smart devices, things that people can use for communication, smart speakers to order things, and VR and gaming things to entertain the children and the family overall. We move to the next slide. Ian Payne is now going to take over and talk about some other big general trends we're seeing and focus more on sustainability. Thank you. Thanks, Virginia. So, as my slide says, as well as the specific COVID-19 changes that Virginia has just alluded to, of course, there are macro trends established well before 2020. I hope you recognize some of these on the chart. The focus today, though, is to talk about sustainability. And to begin with a definition, a very simple and concise definition. So sustainability is about meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet theirs. So if we use that as a starting off point, I think the first reflection we would make is that sustainability, of course, is a big, complex and even essential topic. If you open the annual report of any large corporation or even smaller corporations, you'll see some reference to sustainability from the CEO, probably on page 1, or not page 2 or page 3. It's complex because it reaches throughout the supply chain. We as consumers kind of define our sustainability actions very, very personally, and our references are very personal. But of course, before products get to us, they are going through many different aspects of development. They are going through many different phases of production, and each of these might have some elements where a company could do better in terms of the sustainability goals. And of course, that's been reflected in the types of initiative and the goals that companies have going forward. I'm going to focus our agenda, though, of course, on the consumer. And if we just pick on the kind of blue shield there, for example, by 2025,
all of our plastic packaging will be reusable, recyclable, or compostable. That's the type of message that reaches the shopper, the consumer, and how that kind of gets to people's attention, and ultimately how that demonstrates leadership is really through innovation and change. And innovation really offers the chance, the opportunity for companies, in this case like Unilever, but of course every other company, to offer something really truly meaningful in terms of differentiation that can be a trigger of change in terms of choice at shelf and change in behavior in terms of what you do at home or on the go. Now, packaging tends to resonate with consumers because it's tangible, because people can make the connection between, for example, the plastic content. People can be communicated through the packaging as well in terms of all of the features that might address a sustainability agenda. But what we see through really good innovation, which is meaningful and substantial, is that the packaging can, in this case, for example, really demonstrate something new. So a very familiar format in household cleaning, a trigger spray, can now be augmented and supplemented with a very specific type of refill. And in this case, Cif is doing that with a very small refill product. I've actually got one here if my camera's working, which clicks on top of the primary pack. The concentrated product comes in, the water goes in to dilute that. People, us, myself, consumers, we're part of the solution. And part of that solution is being reinforced through packaging that we're doing something good, we're doing something different. And in this case, the pack clicks on, it's a new type of experience, and we are, going through that process of replenishing the primary pack. Now, if we were really interested, we might activate the QR code and be fed with content that reflects on what we've just done, that communicates and reinforces the positive aspects of this particular packaging development, and potentially forces us to be advocates of that and to share that content. So really what we see here then is very tangible and meaningful differentiation that can ultimately support the change agenda of corporations. Now, there are many different types of packaging development, of course. Some of these trends have been kind of manifesting themselves in the last 2 or 3 years around the world. A lot of it is driven by sustainability, as the examples kind of demonstrate, that aspect of refilling with pride that I've just alluded to. It can be a lot simpler. It can be more of a nudge, like Coke, please recycle this bottle, do your bit. Make sure that a product which is 100% recyclable goes into the right place so it can be recycled. Also more substantial innovations as well. So different for e-commerce. So a big brand, a blockbuster brand like Tide in the US from P&G, has a very familiar, very large plastic jug typically, but now is available in the US through a very specific e-commerce packaging, which allows P&G to demonstrate their credentials, allows Amazon or enables Amazon to deliver the product more efficiently because it uses less space, so therefore contributes less carbon, and ourselves as consumers, allows us to be part of a solution as well. But again, this type of innovation, it's delivering a product that we need, which is familiar to us, but it's forcing us to act a little bit differently as well. We're part of the solution because we need to manipulate the pack to make it work. And that again is going to help reinforce and resonate with consumers that this is something a little bit different. We're making an innovation for a reason. We're reinforcing that through the packaging, and you as a consumer are part of the solution as well. So packaging has a lot of potential for development around sustainability, but also again to drive points of differentiation, points of meaningful differentiation that ultimately will help drive sales. Now, sustainability, and certainly from the consumer's perspective, tends to be CPG kind of driven because of the fact that we buy many products typically in a household. But beyond that, there are less obvious places where corporations and brands are showing their credentials as well. A good one from IKEA, where there's a removal of polystyrene, a replacement with a very specific kind of honeycombed carton there. Whirlpool taking packaging as an opportunity space, and again with a sustainability agenda. And if you look at the iterations of Apple, for example, Apple Watches from version 1 to whatever version it is now, you'll see
They've gone from something which is heavily sort of plastic driven to something which is a lot more sustainable, and they talk about that as well. So not just CPG. Now that sort of perspective kind of has been manifesting itself in the last few years. I think a big question is, what has happened in 2020, and are we seeing any impact with regards to sustainability as a function of the pandemic that we're all experiencing? I think we can say, certainly with a long-term perspective, that we as citizens want action on sustainability. We'll look at a couple of data points that support that view. We can say as well that communication tends to be quite challenging. It's a complex area for the reasons I've mentioned, and often, therefore, it tends to be focused on, simple concepts like recyclability or removal of plastic. Again, we've seen that reflected in our data. But if we look at 2020 and some of the measures that we've taken around the world, I think we can also be reassured and certainly reinforced that sustainability is not going away for the consumer. And in fact, the attitudes that people express are really very robust. So even looking forward in terms of social progress after the recovery, people want, they want social progress as well as economic growth. As well, our willingness to act in a green way, according to our attitudes at least, that hasn't changed. We hold those attitudes robustly in 2020 as we did before we've taken the same measure around the world, for example, back 4 or 5 years ago. So let's look at a couple of data points to support that. So, you would have seen many pieces of data, I'm sure, which reflects this type of finding here. This is made across 28 countries in 2019. And, very simple, strong statements. Manufacturers should be obliged to help with the recycling and reuse of packaging that they produce. So post-life, what's the responsibility of manufacturers? 80% of the global population agree with that statement. And that's, as I say, one data point of many similar data points. Perhaps more interestingly, if we look at packaging and other types of contribution that we as citizens and consumers can make, we asked a very simple but kind of interesting question here. So thinking about your own contribution to climate change, what are you going to do in the coming years or in the next year? We asked this question 6 years ago, and we asked it in 2020, and we've seen basically a very similar result. And what it says is that, my top of mind action, the one that I can agree to most easily, is that I'm going to avoid products which have lots of packaging. Now, the thing here is that that's an easy decision to make. Avoidance, if you've got another alternative, is very straightforward. You can feel good about yourself that you've made the right sort of decision when you shop. Much easier to do than changing your diet, for example, or changing the way you transport yourself around. But nevertheless, it still reflects the fact that packaging has this underlying positive contribution potentially for consumers, and it's not just about waste. It actually has a higher order connection as well. So if we think about how sustainability is resilient, particularly in a packaging context, even in 2020, when we ask that question, we can be reassured that it still remains top of mind as a potential positive action. And people indeed think going forward, we asked this question in April 2020 in 14 countries. They believe that they're going to act responsibly going forward as well. So I'll seek out products that are healthier and better for the environment. Again, you've got that 4 in 5 positive agreement globally that this is the intent that they have. Now, I've talked more kind of attitudinally with those few data points. We can also look a bit more behaviorally, and the UK in this case as an example. What we did here, and I'll show the full list on the next slide, is we asked in a food and beverage context, we wanted to understand which types of claim were most appealing, and we did this in May this year. And the point, as you'll see in the full list, is that we wanted to explore rather new types of claim, COVID-related claims, in the context of kind of established benefit claims that you see here. And what we found is that, again, there's a lot of kind of resilience around the types of claim that we see listed here. So people want their products to be wholesome and natural. They want their packaging to be biodegradable. They want products that are going to help them maybe emotionally for removing stress, but positively physically in terms of immunity benefits as well.
And the interesting thing from a packaging perspective is that those sort of themes are actually more resonant than very particular and strong claims about COVID-related packaging benefits that you see on the list on the bottom of the list here. So, packs made with antiviral materials, packaging, smart labeling tells me if the product is contaminated. These ideas are kind of falling down the list. People want to be reassured, they want benefits. And that's measured in a way which is pretty sophisticated as well. It's through choice, but also speed of choice. So we get a sense of conviction here. But really what it kind of reflects for me is that the world hasn't kind of turned on its head. We want our products to be healthy and wholesome and natural. We want our packaging to have a positive contribution to the environment. The idea that we can have a pack that tells me if the product's contaminated because of COVID, for example, that's actually probably viewed with some suspicion, of course, and it's a very new idea, but it's not immediately resonant. It's not immediately, kind of going up the list in terms of a perceived benefit. So the kind of resiliency of attitudes towards sustainability and goodness, I think, is reflected in that sort of choice scenario as well. Other data sources, I think, which point towards the positive aspects of packaging and how that can be linked to higher order benefits. We do research for Tetra Pak, and this is public information. There's a link if we're sharing this material. And the idea here, obviously, Tetra Pak have probably their own agenda in terms of what they want to research and communicate to the market, but still, this is a very unbiased piece of research which really looked at people's own motivations for change and how they see themselves going forward, and also, of course, the reasons for those changes. And what we saw is that buying more environmentally sound food and beverage products in terms of their packaging as well has a strong connection to both health and environmental change. The upshot is, if you're able to package your product in kind of positive environmentally way in a food and beverage context, there's a natural association, a natural benefit, an expectation that the food is going to be healthier as well. So again, packaging as first of all, a communicator and a demonstration of sustainability can also have higher order benefits in terms of your total proposition as well, which is obviously very relevant for Tetra Pak to communicate, but also, quite exciting in terms of innovation development as well. Closing, we can reflect on the fact that, of course, there's a say-do gap. We see ourselves differently than our behaviors really reflect on. We can get a view of that with a simple piece of data from the US. So we asked people, are you ready do you want to buy products with as little packaging as possible? 71% agree. The very next question, we give them the option of achieving that if they just change their regular shopping routine, and immediately we see a 22-point reduction there. So even attitudinally, we can get at understanding that there is a say-do gap between our positive attitudes and our expected behaviors. Of course, as researchers, we want to go further than that, and we want to test innovation in a way which really helps us to understand a say-do gap. And the best way to do that, of course, is by getting closer to real, by measuring behaviors in a realistic way as possible. And here is an example of an experiment that we set up, and you can see hopefully the video playing. It's a respondent going through the survey actually. And what we do is really give a natural shopping environment so that when we test innovations like the example here, a brand Sustain that we developed and tested it with a claim, an ocean plastic claim versus without a claim, we can be confident that the types of measures that we're making in our surveys are actually getting really closer to the ultimate behaviors that people are going to carry out in reality. So this type of research can, measure the attitudes towards the innovation, and we can see there's a positive innovation towards the claim. Ocean plastic is a positive, motivating claim. It's top of mind as well. We can also measure in terms of behavior that type of claim, all things equal, has a positive effect in trial, a higher, significantly higher level of trial. But what we can also do is bring points of friction as well. So with different consumers, we can test the innovation at different price levels, and we can see immediately, for example, that we lose that level of significance. We don't achieve a significantly different level of trial as soon as we begin to increase price. So again, what we want to do is when we consider innovation, given
that packaging development often has a cost, is to make sure that we test it in the right way. And also, of course, to test things in a holistic way as well, because we are citizens, we are consumers at the same time. We want to do good, we have motivations, but of course the ability to achieve those motivations and reflect ourselves positively as we see ourselves, you know, that things get in the way. We have other needs as well. We have restrictions in terms of our budgets. So again, we want to do that in as an holistic way as possible. So to conclude, I think Virginia really made the point that consumers are more open to new ideas during a crisis. We saw that back in 2008, 2009. We're seeing that today as well in terms of the innovations that we test. I think a really important point is that sustainable development remains absolutely relevant, even in the world that we all experience in 2020. The values that we have with respect to sustainability are resilient. And the fact that we probably also pay more attention to our health and where we get our health care, for example, I think what we've seen very clearly is that we can manage kind of both ideas at the same time. If we're more focused on health, it's not to the detriment of sustainability. And what we should also recognize, though, in you know, a post-COVID world is that there will be pressures on the economy. So now more than ever, sustainability-led innovation shouldn't come with a compromise or a premium. And in order to kind of assess that, you know, we want to make sure that we'll use research which helps us navigate the say-do gap and get closer to real and provide deeper insight as a function of that. So that's our presentation today. I think I'm going to hand it over and I will stop sharing my screen. Okay, thank you, Ian. Hello, how are you? Thank you, Ian. Thank you, Virginia. Obrigado, Marcos. Ótimo conteúdo. Pessoal, um assunto super relevante. A gente tem agora um momento interessante para escutar alguns experts, mais um expert da Ipsos, a Tânia Cerqueira, e especialmente eu volto a agradecer imensamente a Stephanie, que está ali na tela já, o Thiago, que está na tela, a Stephanie vindo do Unilever, liderando o time de CMI lá. Vamos escutar ela, mas eu acredito que vocês vão aproveitar muito o conteúdo que ela traz. O Thiago também trazendo um olhar um pouco diferente da indústria de não CPG, como o Ian fez o ponto de estresse, né? Às vezes a gente associa muito sustentabilidade para o CPG e às vezes não pensa no CPG. Aqui a gente tentou fazer esse combo, bom, e a Tânia aqui também para contribuir do lado da Ipsos como expert líder da nossa prática de inovação. Obrigado, Stephanie, obrigado, Thiago, obrigado, Tânia. Eu queria, bom, já para começar e talvez quebrar um pouquinho o gelo aqui, fazer uma perguntinha rápida para vocês em relação a o que vocês estão vendo, que está pegando na indústria de vocês, nas empresas de vocês, em relação à sustentabilidade e inovação, né? Quais são os projetos que têm ganhado tração ao longo dos últimos meses e quais são os grandes pontos de tensão. A gente viu aqui no speech tanto da Virginia quanto do Ian, alguns pontos que geram fricção, say-do gap, né? Equação de valor, várias coisas assim. E eu queria que vocês pensassem nessa resposta, não só desde o ponto de vista do produto, mas também se você tem alguma coisa para agregar em relação a outra coisa que foi mencionado, que é a cadeia de valor como um todo, também eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando só na entrega final, que é o produto, né? Mas lá atrás, quando começa, né, a produção também, toda essa cadeia de valor, a gente tem várias também oportunidades de gerar essa inovação em relação à sustentabilidade. Então, não sei, Stephanie, se você quer começar ali contando um pouquinho aqui para a plateia em relação a isso. Obrigado pela tua presença. Sim, olá, bom dia a todo mundo. Me escutam bem? Sim. Então, vamos lá, Diego, quando eu penso o que tem acontecido, né, eu acho que a gente falou bastante aí de sustentabilidade, a Unilever vem numa trajetória de sustentabilidade já faz aí uns 10 anos, né, que foi colocado explicitamente isso como uma das grandes, o grande pilar de estratégia da empresa. É uma trajetória complexa, difícil, porque a gente sabe que a economia que a gente tem no mundo parece que luta contra, mas é um esforço que vale a pena. Então, assim, desses 10 anos de compromisso externo estratégico, a maioria dos compromissos que a Unilever fez em relação à sustentabilidade foram cumpridos.
Não foram todos, então eu acho que por isso que eu deixo muito explícito e a empresa é muito aberta em relação a isso, porque tem muita dificuldade com a cadeia de suprimentos inteira, né? Falando um pouco desse ponto sobre a cadeia inteira e não só o produto final. Mas é uma trajetória que se as empresas não puxarem, e como a gente viu, os consumidores até esperam que as empresas puxem mesmo, né, além do governo, que também tem seu papel, a gente tem a responsabilidade de puxar isso, porque se a gente não alavancar e não for pioneiro nisso, a gente não consegue mudar como as coisas são feitas. E eu acho que assim, o consumidor, o desafio que a gente tem é que a gente precisa transmitir isso para o consumidor também, né? Então, quando a gente fala dos nossos compromissos, tem muita coisa que já foi feita em chão de fábrica, são coisas que não são a maneira como a gente produz, o tipo de suprimentos que a gente compra, né? Se é sustentável, se não é, tem um progresso enorme atrás, né? De como a gente faz as coisas. Eu acho que o grande desafio é como você transmite tudo isso para o consumidor. Às vezes o consumidor nem sabe pelo que ele está pagando, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Então, tem um desafio enorme de como a gente transmite isso nos claims de embalagem, nas comunicações. Isso, muitas vezes, não é o primeiro driver de compra, né? Ele vem como uma ajuda na preferência, mas ele não é o primeiro driver de compra de muitas das categorias, né? A não ser que a gente encontre, isso acontece também, com muito trabalho, inclusive com vocês, quando você encontra exatamente o link da história que faz uma diferença no benefício final daquele produto. E tem exemplos assim, né? Acho que a categoria de home care tem feito muita coisa, vocês mostraram um exemplo que não é do Brasil, mas tem um exemplo, mas aqui no Brasil também a gente tem feito muita coisa nessa categoria, por exemplo, que traz benefício naquele momento para o consumidor, que é a concentração de produtos, você acaba tendo menos líquido transportado, menos embalagem, menos plástico na embalagem, menos emissão de CO2. Então, assim, tem momentos onde a história casa perfeitamente, você entrega um benefício bom para o consumidor, num preço que é muito bom, e fecha tudo. E tem momentos que não. Né? E eu acho que esse é o grande desafio, como é que a gente faz com que a história que a gente vende para o consumidor vale a pena para ele, porque eu acho que essa tensão que a gente falou antes também, o custo-benefício é uma das coisas que, na verdade, no meu ponto de vista, só vai aumentar, né? Essa precisão do consumidor chegar no ponto de venda e saber exatamente como é que ele vai gastar o dinheiro dele, só vai ficar mais importante quando a gente olha para frente, porque a gente já está esperando que vai ter um cenário econômico difícil nos próximos anos no Brasil. Então, essas histórias, né, como você vende isso, fazendo de uma forma que fique muito claro qual que é o benefício, num custo que o consumidor está disposto a pagar, eu diria que é a grande tensão, né? Como empresa, a gente continua com compromissos, eu diria que eles vão se afinando depois de 10 anos aí de compromisso de sustentabilidade. A Unilever fez mais um commitment em relação a esse assunto, que deixa a nossa vida interna mais desafiadora, mas eu acho que é o caminho correto e esses desafios vão continuar, de como é que a gente entrega isso, né? Super. Não, ótimo. Antes de passar a bola para o Thiago, eu estava lembrando algumas coisas que você falou interessante, né? A questão de inovação e sustentabilidade, ela precisa de assumir riscos, né? Ou seja, quem está entrando, principalmente empresas grandes com longa história também e tudo, precisam ser ousadas, precisam ser pioneiras, né? Em tudo isso. O pioneirismo traz esse risco assumido, né? Então, isso eu acho que faz parte também de uma grande tensão. A outra que você falou também é o ser e parecer, né? Aplica até para a vida humana, né? Para o nosso dia a dia. Mas a gente às vezes faz tanta coisa e não chega a transmitir isso de maneira clara, né? Com o consumidor está esperando, né? Então, esse ser e parecer é super importante. Ti, você quer agregar alguma coisa? Quer contar um pouquinho na Whirlpool? Eu acho que com esse olhar também de supply chain, a cadeia de valor inteira, eu acredito que vocês tenham bastante coisa também que tem sido feita no passado e talvez olhando para o futuro. Sim, quero agregar, afinal, se eu não quisesse, eu não estaria aqui, né? Mas só para quebrar o gelo, Boa, desculpa. Acho que, não, imagina que isso. Acho que quando o Rafa, né, ele me convidou para falar, ele falou assim, nossa, a gente vai falar um tema, inovação e sustentabilidade, e aí eu
eu parei para pensar, né, e aí no meu dia a dia, né, no meu contexto, as duas coisas, elas não necessariamente elas caminham lado a lado, tá? E aí, assim, no final, a gente como empresa Whirlpool tem a sustentabilidade como um pilar, mas ele não é um grande pilar de nenhuma das marcas, né? Então, quando a gente fala do consumer face, o que a gente está mais em contato, a gente não tem não é um top of mind quando a gente pensa em desenvolvimento de produto ou em marca ou etc, né? E eu acho que são dois conceitos que eles são interessantes, porque quando eu penso em inovação, eu penso muito no produto final, né? Então, minha cabeça ela vai automaticamente para uma inovação que ela atinge o consumidor. E quando eu penso em sustentabilidade, eu penso em floresta, né? Eu penso em o equilíbrio entre os recursos, o uso dos recursos naturais e a disponibilidade deles para gerações futuras, né? Então, quando eu paro para linkar uma coisa na outra, né, e entendendo os pilares de sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala dos pilares econômico, social e ambiental, né? Eu parei para refletir e entendo que assim, a Whirlpool ela foca muito no ambiental quando a gente fala na manufatura, né? Então, grande parte do que a gente usa como resfriamento das máquinas são água de reuso. A gente trocou as lâmpadas e aí você economiza 30 e tantos % de energia. Hoje você não tem nenhum tipo de resíduo sólido que ele é entregue em aterro, né? E tudo isso ele parte, né? Óbvio que existem tecnologias que a gente traz, mas parte muito de inovação e inclusive de parcerias com principalmente as regiões, né? Rio Claro, Joinville e Manaus, que são onde ficam as nossas plantas, né? Quando a gente fala num contexto econômico, eu acho que a gente teve, eu super concordo com o ponto que a Stephanie trouxe, que é essa relação do custo-benefício e o quanto que o willingness to pay, né? E o que a gente vê assim, né? A gente vende um produto que ele tem um valor intrínseco alto, né? Ele tem um preço alto. Né? Então, normalmente, ele é um desembolso que o Brasil, sendo um país, também outra frase que eu gostei muito, mas o Brasil sendo um país básico, né? O Brasil é um país básico, né? A gente vive um contexto socioeconômico que a gente é muito uma bolha, né? Praticamente, né? Então, quando a gente expande isso para o Brasil como um todo, às vezes os R$100 na ponta, né? Que é a mais do produto, o consumidor ele não consegue fazer aquele extra mile para pagar esses R$100, por mais que lá na frente você tem uma promessa de que você vai economizar energia, né? Você vai economizar água, por exemplo. A gente tem lavadoras que economizam até R$600 de água por ano, mas é muito difícil você convencer uma cadeia como um todo, e muito varejo também, né? O varejo ele acaba ficando muito, impulsionando muito o produto de alto giro, né? O que a gente chama de pão quente. Então, como que a gente, acho que o principal desafio é como que a gente consegue agregar toda uma cadeia, né? Então, desde a manufatura, antes da manufatura, desde os nossos fornecedores, né? Então, como que a gente entende, tipo, a cadeia do fornecedor de parafuso, do fornecedor de aço, do fornecedor de resina, né? Quando entra na nossa planta, todo o transporte, o trajeto até um varejo, a execução comercial, o convencimento do consumidor, a entrega do produto, o recebimento, o unpackaging e ao longo do ciclo de vida do produto, isso é uma coisa que hoje a gente tem, mas que a gente vai começar a entrar um pouco mais profundamente, o que o consumidor faz com uma geladeira velha, né? E muitas vezes ela revende, ela tem dois benefícios, né? Além de ela ter uma receita, né, por um produto que ela jogaria fora ou descartaria, etc., ela terceiriza o problema, né? Ela terceiriza o que fazer com esse produto antigo para uma outra pessoa, né? E o que essa pessoa vai fazer? Então, como que a gente, como indústria, a gente consegue suportar esse consumidor e essas pessoas para que no momento do descarte você tenha esse tipo de preocupação, né? E aí, quando a gente fala do âmbito social, né, que acho que é o último tópico aqui quando a gente fala de sustentabilidade, acho que cara, a gente tem uma ação incrível, na verdade, fazendo um marketing aqui, que eu acho que é diferente, a gente teve uma prévia aqui, diferente da Unilever. Acho que a Whirlpool não é uma empresa reconhecidamente com um marketing institucional forte, né? Acho que é um ponto que a gente, de fato, tem que trabalhar. Mas a gente tem um programa, né, um projeto social que já tem quase 20 anos, que ele é um projeto de empoderamento feminino através do empreendedorismo, né? Então, ele é um projeto de capacitação, né? Ele não é um projeto de doação, né? Que ele é um projeto, seria até uma comodidade ou até um benefício fiscal, muitas vezes, né? A gente sabe que as empresas elas fazem, mas ele é um projeto de capacitação, que a gente capacita empreendedoras, mulheres, para que elas possam prosperar nos seus negócios e enfim. Assim. Então, ele é um projeto super bacana, mas que a gente entende que também ele
ele se torna cada vez mais um pilar relevante, e é relevante as pessoas saberem isso, né? Cada vez mais a gente entende que, de fato, as pessoas elas têm essa preocupação. Acho que tem o desafio dessa equação entre o valor e a entrega, seja de produto ou da marca, né? Mas o valor percebido. E aí, acho que só para fechar, eu adorei o ponto quando a gente fala de custo-benefício, né? E aí, quando eu paro para refletir, acho que custo-benefício, a gente pensa muito no custo quando a gente fala assim, custo-benefício é uma marca barata. Cara, assim, custo-benefício a gente sempre pensa no custo, né? Só que quando eu paro para pensar, pelo menos na minha vida, né? E aí a pesquisa interna da minha casa aqui, custo-benefício ele rege praticamente se eu compro um papel higiênico ou um apartamento. Para mim, 100% do que eu faço, do que eu compro, do que eu uso meu dinheiro, eu rijo pelo custo-benefício, né? Ele pode ser um apartamento que custa um valor super alto, ele pode ser um papel higiênico, né, que tem um valor agregado mais baixo, mas que, para o valor percebido para aquilo, ele é super relevante. Então, como que a gente consegue agregar esses pontos de sustentabilidade, etc., para que o consumidor ele perceba esse valor agregado no final, porque a gente sabe também que a sustentabilidade ela incorre naturalmente em custo, né? Porque muitas vezes o quê? Você tem menos pesquisa e desenvolvimento de materiais sustentáveis do que você teve ao longo de 200 anos industriais de materiais que não tinham esse tipo de preocupação, né? Então, eu acho que ele é um pilar e acho que esses são os principais desafios que a gente tem. Boa, Thiago. Eu acho que a questão da responsabilidade das empresas nesse olhar da cadeia de valor completa, inclusive você trazendo o pós, né? Ou seja, quando vem o momento do descarte, ou seja, o nosso trabalho não termina com a venda do produto, ele continua, né? E a gente pode exercer também um papel lá na outra ponta para começar o ciclo de novo. É muito interessante. Isso que você fala agora último também, a gente entende que as pessoas, é como se fosse o orçamento delas, ele está em diferentes gavetas, né? São gavetas mentais, e as pessoas têm uma predefinição de quanto que eu vou gastar para cada coisa. Ou seja, existe, obviamente, aqui a gente sabe no Brasil também, eu não estou falando de planejamento financeiro, tá? Que é outra história, né? E aí a gente sabe que isso é uma grande dificuldade. Mas sim tem uma coisa de o quanto que eu posso gastar para um tipo de produto ou para outro tipo de produto, né? E a questão é como que a gente faz para a pessoa fazer o shift dessa equação custo-benefício, né? Mostrando que o benefício vale a pena para pagar esse valor. Aí eu queria ter a opinião da Tânia, só vou dar um recado que eu esqueci antes de passar a bola aí para a Tânia, a gente, assim que terminar aqui, nos próximos 10 minutinhos, a gente vai abrir o espaço para perguntas e respostas. Então, na medida que vocês têm as perguntas, eu vejo que tem pessoas que já estão colocando, podem utilizar o question box ali da plataforma do GoToMeeting, vão deixando as perguntas lá, a gente pega e vai respondendo depois, tá bom? Vocês já podem ir postando as perguntas. Então, eu queria te perguntar o que a gente está vendo aqui, ou seja, Ipsos acompanhando movimentações, Brasil, mundo, em relação a questões de sustentabilidade e inovação, e talvez um pouquinho também, ou seja, se você tem uma opinião em relação também à estratégia de portfólio, né? Porque a gente está, obviamente, falando aqui de equacionar os nossos produtos para a gente também fortalecer a imagem das marcas e fornecer esses produtos de valor agregado, mas sabendo que não sempre vai ser a primeira escolha da população inteira, né? Que a gente tem uma massa ali que provavelmente não vai conseguir acessar, pelo menos por enquanto, a todos os produtos sustentáveis. Boa. Bom, acho que tem várias coisas aí, tanto da IC quanto do Thiago, que eles falaram que a gente tem algumas coisas que a gente tem estudado, né? Então, toda a parte da embalagem sustentável, então, é importante para o consumidor, sei lá, 70% diz que é importante, aquele de say e do it, talvez um pouco diferente, mas quando você fala de custo-benefício, está falando de 80%. Então, assim, exatamente, Thiago, o custo-benefício, é uma equação complicada de resolver, e acho que tem a questão toda da educação, né, de como é que as pessoas entendem todo esse processo, toda que é sustentável, como é que isso atinge ela, né? Então, quando a gente vê Covid chegando, e aí, de repente, a gente tem que lavar as nossas compras, de repente, o plástico volta a ter uma coisa muito mais importante, né? Um papel importante, o plástico mais normal, não o verde, etc., e começa a ter um novo significado, né? E a gente
fazer uma pesquisa para entender, será que as pessoas estão realmente lavando? O que aconteceu, né? Primeiro a gente descobriu que tem 30% de freaks que sempre lavaram. Então, assim... Aí depois a gente descobre que, sei lá, em maio, 90% das pessoas estavam lavando as compras. E aí elas já estavam fazendo escolhas de embalagem que talvez tenham escolhas diferentes do que elas costumam fazer normalmente, entendeu? Então aí tem um monte de ganchos, né, de needs que começam a existir a partir de uma crise e que são super importantes para a indústria repensar. Então, eu brinquei com o Thiago, a gente estava fazendo o primeiro papo, do tipo, de todo mundo queria uma máquina de lavar que lavasse compra. A gente queria uma série de coisas que, de repente, nunca foi pensado e virou um super need. Então, a conexão super importante, né, com o que está acontecendo. E aí, a questão do lixo, né, eu acho que essa questão de... Eu escutei uma frase uma vez que ficou muito na minha cabeça, que o lixo é um grande erro de design. Né? No final das contas, você faz, trabalha um produto, mas depois você não pensa no fim dele, né? Então, toda a questão toda que está aparecendo mais de logística reversa, de economia circular, ela passa a ser super importante, né? E a gente tem visto já, pontualmente, ainda não é super, não é uma coisa normal, mas muitos clientes trabalhando conceitos nesse sentido. Então, tem muita coisa da Unilever, tem coisas da Whirlpool, tem coisas... Enfim, tem muitas coisas de várias indústrias. Eu acho que tem a preocupação com embalagem, tem algumas preocupações de produtos biodegradáveis que a gente já está testando. Na lógica reversa, principalmente da indústria de bebidas, né, aparecendo de um jeito muito forte. Então, são pontos importantes que a gente já vem testando e que vão ficar cada vez mais na pauta. Depende muito da gente, né, como indústria, como governo, na verdade, também, de impulsionar essa mudança que é tão importante para o futuro de todo mundo. Então, é uma pauta extremamente importante, extremamente relevante, ainda que hoje não queiram pagar por ela não tem o seu papel menor, ela tem o seu papel incrivelmente importante. Então, como é que a gente vai entender, contextualizar e trabalhar essas questões? Acho que é um pouco isso que eu vi resumido. Aparentemente, né, a gente está num momento onde sustentabilidade e tudo isso, ele ganhou relevância, né? Eu acho que a gente até estava vendo em alguns webinars anteriores, de equação de valor particularmente, a gente pode entender isso como uma crise de controle, das pessoas têm falta de controle, né? A gente foi privado de muitas coisas, a gente tem limitações, a gente foi obrigado a mudar hábitos e tudo mais. Então, assim, a gente se sente fora de controle. E um dos mecanismos de retomada de controle que a ciência comportamental ela determina é a capacidade de eu, através das minhas ações, ter um impacto maior do que em mim mesmo, né? Um impacto para o mundo. É uma coisa de ciência comportamental mesmo, do ser humano, né? Então, é natural que ao longo da Covid a questão de sustentabilidade tenha ganhado força na pauta. Aí, pegando esse gancho, eu queria perguntar também aí para a Esté e para o Thiago se ao longo da Covid eles têm visto alguma mudança dramática ou não nas empresas em relação às prioridades, né, de inovação e sustentabilidade. Como vocês estão falando, as empresas faz tempo que me falam de sustentabilidade. Ao longo da Covid, vocês têm visto aceleração, mudança? Como que vocês têm vivenciado isso? Eu tenho, e como eu falei, eu acho que até pelos próprios objetivos que a empresa coloca, ela puxa a gente de qualquer forma para isso. Tá? Mas eu acho que sim, uma coisa que a gente estava conversando aqui, essa coisa de esse momento inteiro de incerteza, de reflexão, trouxe algumas nuances que acho que fizeram os consumidores refletirem sobre alguns aspectos, né? Obviamente tem muita diferença por classe social, nível educacional, com certeza, né? Mas estou pensando mais no público que é quem puxa a tendência, tem a reflexão de você estar em casa, de você olhar a quantidade de lixo que você está produzindo, que você está ali imerso naquilo, tem, eu acho que o senso do coletivo mais aflorado, tem uma série de coisas que fazem, a emoção, né? Tem uma série de coisas que eu acho que deixam o consumidor mais sensibilizado, por um lado. A outra coisa é essa preocupação, e a Virginia falou no começo, na apresentação dela, de algumas tendências que foram surgindo, se acentuando, né? Não surgiram agora, elas se acentuaram em relação a algumas preocupações de saudabilidade, sistema imunológico, ou seja, tem uma série de coisas que eu acho que se afloraram na consciência, na vida, no dia a dia do consumidor, e obviamente nem todo mundo consegue aplicar tudo, né? Mesmo na classe alta, aquilo que a gente está falando, tem o gap entre
você achar que aquilo é importante, você ter intenção de fazer alguma coisa a respeito e conseguir de fato fazer, né? Ou até conseguir pagar, né? Porque tem muito isso. Mas para mim é muito claro que tem sim esse momento fértil em relação a alguns assuntos. Tem sempre o questionamento de, nossa, mas essa consciência, esse pensamento do coletivo, será que vai durar de verdade, né? Ou vai passar com a crise? Tem. Mas acho que como já era uma tendência que estava, né, na mesa, eu acredito que tem pontos que eles não recuam. Eu acho que o desafio é como que a gente faz com que essas propostas cheguem justamente no que eu estava falando antes, num value equation bacana e que se combinem com drivers de algumas categorias. Né? Então, quando eu penso em saudabilidade, a coisa de alimentação, que às vezes você toca numa categoria que não é vista tanto como uma categoria mega saudável, aí você tem que achar uma forma de combinar a história, porque na verdade a pessoa está comprando aquilo não porque aquilo vai deixá-la mais saudável, por natureza, né? Mas como que a gente faz com que o produto seja mais saudável de qualquer maneira e a gente conta para o consumidor isso? Então, eu voltando um pouco para a sua pergunta, eu sinto sim que tem uma aceleração, eu acho que o Covid trouxe para a gente um momento de... A incerteza foi tão grande em algum momento da história, lá no começo, lá para abril, né? Maio, que eu acho que teve muito esforço, pelo menos eu senti isso dentro da Unilever, muito esforço de... Pessoal, vamos pensar, isso aqui continua desse jeito, não continua, muda, para que lado tem que mudar? Isso aqui, será que vale a pena ainda fazer? Isso aqui não para, isso aqui para, não sei o que vamos fazer ainda, deixa aqui nessa caixinha. Teve um shift tão rápido de replanejamento do que a gente precisava fazer, que fez também com que a gente repensasse algumas coisas, se algumas coisas deveriam ser aceleradas ou não. E aí eu acho que combinado com uma estratégia que já é uma estratégia de marca lá global, que o CEO anunciou mais metas e mais coisas, só fez com que a gente acelerasse alguns trabalhos, muitos deles bem desafiadores, mas estamos aí acelerando para ver como que a gente consegue fazer a conta fechar para contribuir para isso. Claro. Não, muito bom. E esse é o ponto, né? Acelera, mas a conta fecha, como que a gente faz para fazer com a mínima segurança, né? Boa, Exato. bom ponto. Ó, Ti, o que você tem visto? Eu concordo com tudo, acho que não tenho nada diferente, assim, né? Acho que no nosso contexto, acho que a gente viu uma ressignificação do lar, né? Uma ressignificação da casa, acho que principalmente naquele começo, né, as pessoas elas estavam acostumadas a ficar 3, 4 horas acordadas durante a semana dentro de casa, né? O resto do dia estava trabalhando ou dormindo, né? E aí, do nada você passa a ficar 18 horas na sua casa, né? Então você começa a perceber mais algumas coisas, tipo lixo, perceber um defeitinho aqui, um defeitinho ali, etc. Acho que, então sim, a gente percebeu esse afloramento de sentimentos, nem sei se essa palavra, mas esse afloramento de sentimentos, né? Então, de consciência coletiva, etc. E aí eu acho que quando eu penso na Whirlpool, eu acho que a gente teve uma grande preocupação voltada para o social, assim. Então, o que a gente entendeu muito era naquele momento de muita incerteza, né, em março, lá, o que a gente mais pregou e realizou na prática, né, era a manutenção do emprego e a nossa relação com a comunidade, né? Então, as comunidades que a gente é super relevante, né? Então, de novo, né, as cidades que têm planta, né, Rio Claro, Joinville e Manaus, de fato a gente é uma parte relevante da comunidade. Então, acho que a grande bandeira que a gente teve ao longo, principalmente desse começo, né, mas ao longo desse ano, ela foi bastante voltada para o social, né? E óbvio que não esquecendo os compromissos que a gente assinou como companhia nos acordos internacionais, etc. Legal, boa. Eu acho que esse ponto que eu... Sim, desculpa interromper. Acho que esse ponto do social que se levantou é um ponto super relevante, e eu acho que o desafio, né, dentro dessas ações sociais, porque muito, assim, graças a Deus, muitas empresas, né, conseguiram ajudar e reforçar aí ações do governo, que a gente sabe que não consegue fazer tudo o que deveria. E eu acho que o desafio, voltando para o assunto de sustentabilidade, voltando um pouco para o que você mencionou lá no começo, Thiago, que assim, como que a gente
consegue, como empresa, fazer com que essas ajudas sejam sustentáveis, né? Então, a gente mesmo conseguir capacitar ou gerar, através de uma economia circular, uma fonte de renda, uma capacitação, um empoderamento de alguns grupos, né, de pessoas, né, de determinadas comunidades e tal. Eu acho que isso também é uma coisa que também é super forte na agenda da Unilever, mas é um negócio que toca a sustentabilidade realmente lá no âmago da sociedade, Sim. né? É ajudar a sociedade a progredir junto, né, na verdade. É super importante. Não, total. Não, é verdade, as coisas não estão desconectadas, né, nesse sentido. Ou seja, como a gente fala, é uma cadeia muito grande, né, onde a gente pode contribuir na questão de sustentabilidade para o planeta. E, ao mesmo tempo, a gente fala sustentabilidade, muitas vezes é associado ao clima, né, mas não é só isso, né, muito mais do que isso. Então, você quer algum ponto antes da gente abrir aí para as perguntas? Acho que sim, acho que uma coisa interessante que eu notei, que eu acho que talvez a indústria de bens duráveis já estava lidando, né, é a questão mesmo dos rótulos, né? Então, por exemplo, eu vi a eficiência energética importante para a questão, para o IRPO, provavelmente é super importante, enfim. E agora acho que a indústria de alimentos vai lidar um pouco com isso, né? Então, a questão da transparência, acho que isso a gente falou pouco aqui. Então, como é que vocês lidam com isso? Acho que esse é o meu ponto aqui, que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que está acontecendo nesse sentido com essa novidade quente de outubro, que a Anvisa acabou de aprovar os rótulos. Bom ponto. Eu vou te falar que essa jornada é uma jornada que está na agenda da Unilever também já faz tempo, por conta de princípios mesmo internos, né? A gente brinca que os princípios internos de alimentação da Unilever, eles são sempre mais rígidos, tipo uns 3 steps mais rígidos do que o que a lei vai ser lançada. Até porque a gente, por ser uma empresa global, a gente vai vendo o que acontece em determinadas regiões mais desenvolvidas do mundo e já antecipa que isso vai chegar em algum momento. Então, tem uma jornada aí para alimentos na Unilever, eu não sei nem dizer quantos anos faz, deve fazer uns 15, em relação a fazer com que os produtos sejam mais saudáveis, né? Então, tanto de redução de sódio ou de açúcar, tudo depende do produto que a gente está falando, que é assim, de muitos anos, né? E dentro da própria América Latina, alguns países, alguns governos se anteciparam a isso, né? Então, o México, Chile, já são países que já implementaram. E a gente faz muito essa troca de informação e experiência de cada um dos países para ver como que a gente consegue se adequar, independente do que o governo fale, porque tem as nuances de cada um dos governos que são bem diferentes, eu diria, né? Mas, assim, o que eu posso dizer, Tânia, é que a Unilever já vem se preparando para isso, então não vai ser um grande choque agora. A gente só está na fase de falar, tá bom, agora fechou exatamente como que vai ser, porque acho que até agora no governo eles ficaram debatendo se o rótulo ia ser assim, se ia ser assado, se ia ser por porção, se ia ser por cálculo do produto final consumido, uma série de nuances técnicas que faz com que a forma como o produto fique no final das contas, ou que a etiqueta apareça no rótulo, seja bem diferente. Então, a gente está nesse processo, avaliando agora, então, como é que fica para os produtos, mas como já é uma jornada que a gente foi se adaptando, a maioria dos produtos a gente chegou num equilíbrio que a gente acha que é um equilíbrio que é intrínseco da categoria, que o consumidor vai querer, assim, o consumidor não vai deixar de consumir algumas coisas, né, que são básicas por alguns assuntos. Então, assim, eu não posso deixar um produto com sabor péssimo, né, e ser mega radical em relação a um assunto. Então, a gente vai fazer alguns steps também em relação a isso, e tentar fazer parte dessa jornada de realmente melhorar o hábito de alimentação, porque tem uma parte extremamente importante de educação do consumidor, de como consumir, de frequência de consumo, que é super relevante, né? A gente não pode simplesmente ignorar o que já é um hábito intrínseco, né? A gente brinca que cada vez que a gente tenta mudar o hábito de consumidor, isso é quando pega no âmago, né? Então, eu acho que as iniciativas de governo, elas ajudam a impulsionar, do mesmo jeito para a sustentabilidade, ajudam a impulsionar algumas coisas, né? O tal da história do canudinho e da sacolinha também, do supermercado. Eles impulsionam alguns hábitos que, se você fosse esperar o consumidor fazer, não vai fazer. Então,
ajuda. Mas, por outro lado, a gente tem que equilibrar com uma coisa que tá bom, mas eu espero o mínimo aqui desse sabor, ou o mínimo ou num produto para cozinhar, por exemplo, né, que tenha ali que me ajude no propósito principal do produto, né? Então, acho que tem um equilíbrio, mas o trabalho, assim como o trabalho já foi feito ao longo do tempo, ele é uma coisa que ele vai... E vamos adaptando também, né? Eu acho que tem isso. Acho que tem inovações que impulsionam e que puxam isso mais para frente ainda, então, em vez de mudar tudo que está no seu core de portfólio, nos SKUs mais vendidos, também existem maneiras de você conseguir fazer o mais radical de todos em cima, para quem realmente está disposto a, nossa, não, eu quero mudar tudo aqui, eu só quero esse pedaço da história, tá aqui em cima para você também, e a gente vê como que esse balanço vai caminhando ao longo do tempo, né? Porque acho que sim é uma tendência que só vai evoluir, né? Mas volta para a história do custo-benefício, volta para uma série de outras coisas aí que estão em pauta. Muito bom, muito bom. Gente, sensacional. Eu acho que é uma discussão que a gente poderia ficar horas aqui falando. Eu acho que é um tema que nos apaixona muito a todos e que a gente tem vontade de realmente fazer as coisas acontecerem para uma transformação verdadeira, né? Acontecer ao mesmo tempo, né? E não ficar numa coisa que só é, né? Falado, tirar do papel mesmo. É bem interessante. Eu vou abrir agora, a gente tem mais alguns minutinhos aqui para algumas perguntinhas, aí eu acho que todo mundo está também aberto a responder a pergunta, mas ao mesmo tempo vou convidar, desculpa, o Ian e a Virginia para voltar com a câmera. Ian, Virginia, are you still there? We're going to open for a couple of minutes for some Q&A that we are receiving from the audience here. Thank you, Virginia, nice to see you. So Ian, how are you? So we had just have a great discussion here about what these two great companies are doing. And we are receiving some questions from the audience. I'm gonna read the questions in English so you can understand also what people is asking. Feel free to respond, but we also can hear from Tiago, Tania, or Stel as well. One of the things here is about how do we ensure, I'm gonna shape the questions for you. How do we ensure that this is not just a trend that will become a commodity, talking about sustainability, and make it really, like a core part of the companies? How do we make sure that this is not just something that all companies start to speak about that? And we guarantee that there are strong commitments behind it, and we deliver that to the population. Maybe I'll have a go at that. I mean, it's necessarily top down. So we as consumers, we go and shop and we make the choices that we make when we're given alternatives. Now, those alternatives can only be given by, the Unilevers or the Proctors or the Whirlpools, if we're talking durable products. We can only respond to what we're given. Now, as consumers, we express the attitudes that we have in surveys. Of course, we also express ourselves in social media, and the last couple of years have been, pre-COVID especially, obviously, very much driven by Greta Thunberg and all of that agenda. So it's not going away. I think there's a real recognition and increasing sophistication about what sustainability means. So the idea of greenwashing, or just doing something which everybody else is doing anyway and sticking a massive sticker on it, that might be okay in the short term, but longer term it's not going to be okay, because there is genuine innovation, and we shared a couple of examples today, but that really is going to drive the agenda, I think. Yeah, I'd also like to say that at one point I think it is going to become a housekeeping issue, meaning it's going to be a must-have in every single product. Right? If you think about teeth whitening, when it first came out, it was so revolutionary and only a few products offered that. And you look at toothpaste now, and almost every single toothpaste has that as a core benefit in addition to other things. So I actually do think, as Ian said, it has to be real and authentic, but I also think it's going to be a must-have in terms of what products have to deliver. Good. Thank you both. Stay, Tiago.
Yeah, no, I think that the most important things were said. And again, I feel that if we manage in most of the products to also combine with a real benefit for consumers, this will also make a huge difference as well. And there are categories where it's easy to do that, others that are more challenging, but I think it's a whole movement that increases the awareness of people about it. So I don't see that going away anyway, even if it's not in the strategy of a company. Probably what's going to happen is what Ian said, that they're going to have other offers in the market that are going to drive that agenda, and the others will have to catch up and do the same thing. So it's something that I see as that will be consistent or maintained in the future. Yeah, absolutely. Yeah, I'll try to be a little precise on my. I was thinking about the question, and when you think like society-wise, and you're talking sustainability, and you say, okay, so this now becomes a commodity, that probably means our grandkids are going to have the opportunity to see animals and to see forests. So we are probably doing a good job into implementing measures and products which make our planet last longer. I think that the key challenge here is how can in this whole ocean of people talking about sustainability and bringing the core benefits as being sustainable. I like what Stephanie mentioned. Like, how can you combine? Like, okay, so I have this. I am a sustainable company. I have sustainable measures. My packaging is blah blah blah. But how can I combine that with a real functional benefit for consumers or an emotional engagement? Because like, how can we combine this and not become only a me too on this whole sustainability and even kind of hype kinds of communication. So answering, I think that if we are able to move forward in a world which sustainability is a commodity, we're probably doing a good job, as people. And that's my point of view. Good. Yes. We touched a little bit on one subject during the panel with Steph, Tanya, and Tiago about the particularities of Brazil as a developed countries and very much impacted, financially speaking, during the crisis. But this is a question that is also coming from our audience in terms of what do we see differently, in adopting sustainability and the value equation from developed countries to developing countries. I don't know if Virginia and Ian have some point of view on how this value equation works, probably in these two different situations where people can afford that. I mean, we do a global track of 20 countries, and there's a question that lists all of the, well, not all of them, but let's say 10 to 15 top of mind environmental issues around the world, and waste is one of them, air pollution is one of them, global warming is one of them, and consistently over the last 3 or 4 years, waste has been number 3, just slightly below the level of air pollution and global warming globally. Now what's really interesting is when you look at very different economies in terms of GDP, let's say, you still are able to see that theme being incredibly resonant. Now it might be for very different experiences. The waste experience that someone has in India might be very different from what they have in the US, for example. But it's still, it's still reflected in the data as a global issue. Now, how does that then manifest itself in terms of how people act? Well, of course, they are going to behave in very different ways according to the types of consumer and consumption that they exhibit, but the underlying recognition of the issue is there, at least in the data that so the value is there. Yeah, and we've got a really good chart which shows GDP per capita against that particular issue of waste, and we've got lots of nice trends on other themes, but here the trend is flat. Yeah, good. And guys, can I comment on that, Diego, just quickly? Yeah, sure.
I think there are two pillars behind that. It's important to acknowledge as well, which is the measures, talking about waste now, the measures that the government take in each country and how this is reflected in people's behavior. Because again, behavior changes stuff. So sometimes everyone needs a push to really make it to happen. And I feel that we have several examples in Europe on how the government has taken garbage selection in very different ways in the different countries, but has forced the population to act differently. And I think this is one of the factors. And the other factor is also the level of education that's related anyway with the level of development of the market. How much people really think about it as one of the primary things to do, the conscious about the environment when you ask them to really act, they really need to be to a level of consciousness about the environment that's really high, if they are not forced by any other probably measure. Our kids, right? I see Yes. the next generation much more oriented to that. So what I'm seeing is like we have in Brazil like a 3% of recycling. It's nothing. So how our kids gonna push that, and how we're going to make those important behavior difference for the next years. I think this is the most and important. meanwhile, I think that the role of the industry is what I see happening, which is, okay, let's work on the type of package that we use. So let's try to use at least a better plastic. If it's plastic, that would be a better plastic, a PCR or something like that, to help a bit to minimize that, while maintaining the cost, let's say, or maintaining the integrity of the product that sometimes is not able to move to a more sustainable pack, another product. Yeah. No, and we see that another great topic, generations, and how the different generations see and foresee this into the future. And also, we've seen that, as you are saying, Stephanie, the population, it is not that they are believing, but they expect a lot more from companies than governments, in taking a stand and make changes towards a more sustainable world. So we are in a very good moment to make our brands play a good role in society as well. This is the great part of probably what the future will look like. Guys, I will have to finish now. We will have to finish. I am really sorry because this is getting very interesting. I would spend hours here discussing with you and talking and sharing the topics. I am sure that people would also too, but we need to finish now. We spent a couple of more minutes here, so I would really like to thank Steph and Tiago for being here with us today. It's been an honor to have you here as our clients and partners. Thank you to Tanya as well as bringing all the knowledge and innovation and its expertise from Brazil, and obviously Virginia and Ian, you have played a great role here. It's been great to have you here showing us how innovation and sustainability looks like and what success looks like for our clients as well, bringing great examples. So it's been for me a very rich webinar and discussions. So thank you very, very much to you all. I'm going to switch to Portuguese now to finish. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês hoje também. Em breve, vocês devem receber um convite para um próximo webinar. Como vocês sabem, isso aqui é uma série de webinars onde a gente vai abordando esses temas que estão tão presentes no nosso dia a dia, nas nossas carreiras, nas nossas vidas, tentando trazer alguma coisa que seja muito significativa para esse momento que a gente está vivenciando. O nosso próximo webinar deve acontecer daqui a umas 3 semanas e eu não posso revelar o tema ainda. É um tema super interessante. Bom, eu vou falar alguma coisinha, mas tem um grande dilema na mente das pessoas, na tomada de decisões, de tudo ou nada. Às vezes as coisas passam branco para eles, em branco, não sabem o que decidir, mas tem coisas que realmente prendem a atenção e as pessoas tomam uma decisão. É o que a gente chama de dancing with duality. So, esse vai ser o nosso próximo webinar. Em breve vocês vão receber o convite. Então, mais uma vez, agradeço a todos os participantes de hoje e a vocês por terem ficado conosco até agora, quase 10h30, tá bom? Muito obrigado. Beijos e abraços para todos. Thank you. Obrigado. Thank you. Tchau, tchau. Obrigado. Thank you.